Imagine isso por um momento. Você está no meio de um dia complicado, onde tudo parece estar desmoronando. Os pensamentos negativos tomam conta da sua mente, e as emoções intensas tornam cada pequena coisa ainda mais difícil de lidar. Agora, e se eu te dissesse que existe uma maneira de não apenas enfrentar essas situações, mas de encontrar calma e equilíbrio dentro de você, independente das circunstâncias externas? O que você está prestes a descobrir não é apenas mais um conselho vazio, mas uma filosofia milenar que tem ajudado pessoas a viverem com propósito, clareza e serenidade por séculos. Se você estiver pronto para algo que pode transformar a forma como vive cada momento, fique comigo até o final, porque o que vem a seguir pode ser a mudança que você estava buscando. Lição 1. Aceitação de pensamentos e emoções negativas. Você já parou para pensar que seus pensamentos negativos podem ser como aqueles convidados chatos que, por mais que você tente ignorar, continuam ali fazendo barulho? Todo mundo tem dias em que parece que a mente virou um verdadeiro filme de terror, cheio de cenas pesadas e pensamentos difíceis de lidar. Mas e se eu te disser que a chave para acalmar tudo isso não é tentar expulsar esses pensamentos, mas sim aprender a conviver com eles? O estoicismo, uma filosofia que vem atravessando os séculos, nos ensina justamente isso. Em vez de brigar com esses pensamentos ou tentar se livrar deles, o caminho mais sábio é aceitá-los. Isso mesmo, aceitar que eles estão ali sem permitir que dominem sua vida. Não é loucura, é sabedoria antiga. Agora, não pense que aceitar é o mesmo que desistir ou se render. Não é isso. Aceitar significa olhar para essas ideias e emoções como quem observa uma tempestade pela janela. Você está seguro do lado de dentro, enquanto lá fora o mundo desaba. Não dá para impedir a tempestade, mas você pode escolher como reagir a ela. O que a gente esquece, às vezes, é que somos os observadores, não os personagens do caos mental que acontece lá fora. Imagina seus pensamentos como um trem numa estação. Ele chega, faz barulho, abre as portas, mas você não precisa entrar nele. Você pode simplesmente ficar ali, vendo-o partir, sem se deixar levar. E quanto mais você exercita essa atitude, mais tranquilo você fica, porque percebe que o que te machuca de verdade não são os pensamentos em si, mas o quanto você se apega a eles. Olha só, não é o fim do mundo ter um dia ruim, ter pensamentos pesados. A chave é não permitir que eles te definam. Aceitar que esses momentos existem e que fazem parte da vida pode ser libertador. É como aprender a dançar na chuva, sabe? Em vez de esperar que o sol volte, você aprende a curtir o momento, do jeito que ele é. E é aí que está a verdadeira paz. Agora, para quem acha que isso é conversa mole, vou te dar uma dica prática. Quando esses pensamentos ruins começarem a pipocar na sua cabeça, tente visualizá-los como nuvens passando pelo céu. Você pode observar, mas não precisa fazer nada com elas. Deixa-as passarem. E o mais interessante, quanto mais você observa, menos peso elas têm. Esse tipo de atitude pode mudar tudo. Ao invés de se afogar num mar de emoções, você flutua, leve, e com o tempo, os dias ruins vão parecer menos pesados, porque você vai ter aprendido a deixar os pensamentos passarem sem se agarrar neles. Mas claro, nada disso acontece de um dia para o outro. A filosofia estoica nos ensina que a paz interior é construída pouco a pouco, com prática. E o primeiro passo é esse: aprender a aceitar o que não pode ser mudado. Aí, a vida começa a ficar mais leve. E para quem ainda está na dúvida se isso é possível, pensa no seguinte: você já tentou resistir a esses pensamentos e só ficou mais cansado? Não seria mais fácil apenas deixá-los estar? Afinal, eles não têm o poder de te machucar se você não der esse poder a eles. É como segurar um balão cheio de ar. No início parece importante, mas quando você solta, percebe que estava se agarrando a algo que não te leva a lugar nenhum. Então, da próxima vez que sentir aquela avalanche de emoções negativas chegando, respire fundo e lembre-se de que você tem escolha. Você não é prisioneiro dos seus pensamentos. Você é o observador, aquele que decide o que fazer com o que vem à sua mente. E isso, meu amigo, é liberdade. Com o tempo, você vai perceber que esse simples ato de aceitar faz toda a diferença. Aceitar não é se render, é se libertar. É ter a serenidade de saber que, apesar das tempestades internas,
você está no controle da sua reação. Como diz um antigo provérbio estoico, a paz não vem da ausência de problemas, mas da habilidade de manter a calma no meio deles. Portanto, da próxima vez que a vida te empurrar com pensamentos e emoções pesadas, lembre-se, aceite, observe e deixe ir. Porque no final das contas, a verdadeira paz está em como você escolhe viver com esses momentos e não em tentar eliminá-los. Lição 2. Reflexão e do autoconhecimento. Você já reparou como a vida moderna é uma verdadeira montanha-russa de emoções e desafios? Estamos sempre correndo de um lado para o outro, tentando cumprir prazos, responder mensagens e resolver problemas que parecem não ter fim. No meio desse caos, às vezes, a gente esquece de algo muito importante: a reflexão. Parar, respirar e olhar para dentro é um ato poderoso que pode transformar a forma como encaramos o mundo. A filosofia estoica nos ensina que dedicar um tempo para refletir sobre a vida é essencial. Não se trata de se isolar do mundo ou de se fechar em uma bolha de paz e tranquilidade, mas de criar um espaço mental onde você pode se reorganizar e entender o que realmente importa. E, cá entre nós, quem nunca se sentiu sobrecarregado, como uma esponja que vai absorvendo estresse e problemas até ficar encharcada? Se você já se sentiu assim, pode apostar que a solução está na prática da reflexão. Imagine a sua mente como uma sala de controle cheia de monitores. Cada um desses monitores te bombardeia com notícias, preocupações, medos e, muitas vezes, coisas que nem têm tanta importância assim. É como se a sua cabeça estivesse sempre ligada, sem tempo para respirar. O problema é que quanto mais tempo você passa nesse estado de alerta, mais caótico o seu mundo interno se torna. Agora, o que a reflexão faz é algo simples, mas revolucionário. Ela desliga alguns desses monitores. Isso mesmo. Ao tirar um tempo para refletir, você começa a escolher quais telas realmente merecem a sua atenção e quais podem ficar em silêncio por um tempo. Não é que você vai fugir dos problemas ou ignorar a realidade. Muito pelo contrário, você vai encarar a vida de frente, mas com uma mente mais tranquila, menos cheia de ruído. Pensa comigo, quando foi a última vez que você tirou uns minutinhos para ficar consigo mesmo, longe das redes sociais, das conversas incessantes e das cobranças do dia a dia? Provavelmente faz tempo, né? E é aí que mora o perigo. Quando a gente não reflete, não cria esse espaço de pausa, acabamos perdendo o controle da situação. É como tentar navegar por um mar revolto sem saber onde está a bússola. A reflexão é como aquela pausa que você precisa para limpar a bússola e retomar o controle. Muitos acreditam que pensar demais sobre a vida é perda de tempo, mas os estoicos diriam o contrário. Dedicar-se à reflexão é construir um abrigo em meio às tempestades da vida. Você não vai conseguir impedir que os problemas apareçam, mas pode se preparar para enfrentá-los de uma forma muito mais serena. E isso, meu amigo, faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo prático. Da próxima vez que você se sentir sufocado por tudo o que está acontecendo ao seu redor, faça um pequeno experimento. Desligue a TV, deixe o celular de lado e apenas se sente em silêncio. Não precisa ser muito tempo, apenas alguns minutos. Observe os seus pensamentos. Deixe que eles venham e vão, como se fossem nuvens passando pelo céu. Você não precisa agir sobre eles. Apenas observe. No começo pode parecer difícil, mas com o tempo, você vai perceber como essa prática simples pode trazer uma paz mental que você nem imaginava ser possível. A reflexão te ajuda a enxergar a vida com mais clareza. Quando a gente está no meio da confusão, parece que tudo é importante e urgente. Mas, quando paramos para pensar, percebemos que muita coisa pode esperar. E mais importante, percebemos que nem tudo merece a nossa energia. A prática de refletir sobre seus dias, suas ações e suas escolhas é um dos pilares do estoicismo. Ela permite que você avalie se está vivendo de acordo com os seus valores ou se está apenas reagindo ao que o mundo joga em você. O estoicismo ensina que para alcançar a paz interior, você precisa ser o capitão do seu próprio barco, não uma folha sendo levada pelo vento.
Se você dedicar alguns minutos do seu dia à reflexão, logo vai perceber uma mudança profunda. Aos poucos, você vai sentir que tem mais controle sobre as suas emoções e reações. E não se engane, isso não significa que a vida vai ficar fácil de repente. Os desafios continuam lá. O caos ainda vai tentar te derrubar de vez em quando, mas o que muda é a sua atitude diante disso tudo. A filosofia estoica nos lembra constantemente que não podemos controlar os eventos externos, mas temos total controle sobre como reagimos a eles. E a reflexão é o caminho para essa mudança de atitude. Quando você reserva um tempo para se conectar consigo mesmo, longe do barulho e das distrações, você está treinando a sua mente para lidar com os desafios de uma forma muito mais equilibrada. É como se você estivesse construindo um músculo mental, e quanto mais você pratica, mais forte esse músculo fica. Isso não quer dizer que você vai virar um mestre zen que nunca mais vai sentir estresse ou raiva, mas significa que, quando essas emoções surgirem, você vai estar preparado para lidar com elas de uma maneira muito mais calma e racional. Refletir sobre suas emoções, suas reações e sobre o que está acontecendo na sua vida é uma forma poderosa de se manter centrado. Quando tudo ao seu redor está desmoronando, é essa prática que te mantém em pé, firme e no controle da sua mente. E acredite, a vida se torna muito mais tranquila quando você não é arrastado pela maré de sentimentos e situações que surgem todos os dias. Lembre-se de que não é necessário meditar por horas a fio ou se afastar do mundo para obter esses benefícios. Pequenos momentos de reflexão já fazem uma diferença enorme. Até porque viver com paz interior não significa se afastar dos problemas, mas sim saber como lidar com eles de forma equilibrada. Um dos maiores desafios da vida moderna é justamente encontrar esse tempo para a reflexão. A gente vive num ritmo tão acelerado que muitas vezes se sente culpado por tirar alguns minutos só para pensar. Mas não se deixe enganar por essa armadilha. Os minutos que você gasta refletindo são os minutos que você ganha em paz, clareza e, principalmente, controle sobre a sua vida. Portanto, da próxima vez que se sentir sobrecarregado ou perdido, lembre-se, a reflexão é a chave para retomar o controle. Não é preciso uma fórmula mágica, apenas vontade de parar, respirar e pensar sobre o que realmente importa. E com o tempo, você vai perceber que essa simples prática pode transformar profundamente a maneira como você vive. Os estoicos sabiam disso há séculos, e agora você também sabe. Então, que tal começar hoje? Tire alguns minutos para você, olhe para dentro e veja o que a reflexão pode fazer por você. Lição 3. Gratidão. Você já se pegou reclamando de tudo num dia em que nada parecia dar certo? Acordou atrasado, o café esfriou, o trânsito estava impossível e quando finalmente chegou ao trabalho, parecia que o universo estava conspirando contra você. Às vezes, é fácil cair nessa armadilha de negatividade, onde cada pequeno obstáculo se transforma num grande problema. Mas e se, no lugar de mergulhar em reclamações, a gente parasse um momento e olhasse para tudo o que já temos de bom? A filosofia estoica, que nos oferece lições valiosas sobre como viver uma vida mais plena e tranquila, coloca a gratidão no centro de suas práticas. Ser grato não é apenas uma moda ou uma ideia otimista que ouvimos por aí. É uma verdadeira mudança de perspectiva. Ao focar no que você já tem, em vez de se lamentar pelo que falta, você transforma completamente a sua maneira de ver o mundo. Imagina só, em vez de ficar chateado com o café frio, você poderia agradecer por ter acesso à água potável, uma cozinha onde pode preparar suas refeições e até pelo simples fato de estar ali presente para viver aquele momento. Parece uma coisa boba, né? Mas a verdade é que a gratidão tem um poder incrível de mudar o nosso humor, nossa energia e, principalmente, a nossa vida. E aqui vai uma dica. A gratidão não precisa de grandes gestos ou momentos extraordinários para ser praticada. A beleza dela está justamente nas pequenas coisas. Um sorriso que você recebeu de alguém, o sol brilhando lá fora,
ou até mesmo o fato de ter saúde para levantar da cama e encarar o dia. São essas pequenas bênçãos que, muitas vezes, passam despercebidas no meio da correria. Mas quando você para um pouquinho para pensar nelas, algo mágico acontece. Você começa a perceber que, mesmo nos dias mais difíceis, há algo pelo que ser grato. E isso não é negar os problemas, ou fingir que está tudo bem quando não está. Pelo contrário, ser grato é uma maneira de encontrar equilíbrio no meio do caos, de lembrar que, por mais que as coisas estejam complicadas, sempre há um motivo para sorrir. Os estoicos, mestres em manter a calma e a serenidade, praticavam a gratidão diariamente. E isso não quer dizer que eles não enfrentavam dificuldades. Muito pelo contrário, a vida deles, assim como a nossa, era cheia de desafios. Mas a diferença estava na forma como encaravam esses desafios. Em vez de focar nas perdas ou nos problemas, eles buscavam encontrar algo de valor em cada situação. Pensa só, quando você agradece pelo que tem, o foco sai do que está dando errado e se volta para o que está funcionando. Isso muda completamente a maneira como você reage às adversidades, e não é preciso um esforço gigantesco para começar. Você pode, por exemplo, anotar 3 coisas pelas quais você é grato antes de dormir. Não precisam ser coisas grandes. Pode ser algo simples, como o almoço gostoso que você teve ou a mensagem carinhosa de um amigo. Com o tempo, esse exercício vai se tornando natural e você vai perceber que a gratidão começa a fazer parte do seu dia a dia. E tem mais. A gratidão não só melhora o nosso bem-estar, mas também nos torna pessoas melhores. Quando você está constantemente focado no positivo, no que você já tem, você acaba se tornando mais generoso e aberto. Afinal, quem está em paz com o que tem, não sente aquela necessidade constante de competir ou de ter mais do que o outro. A gratidão cria uma sensação de suficiência, de que já temos o suficiente para ser felizes. Mas não me entenda mal. Isso não significa que você deve se acomodar ou deixar de buscar seus sonhos. A diferença é que, com a gratidão, você passa a buscar o que deseja sem aquele peso da insatisfação. Você continua avançando, mas sem o desespero de quem acha que só será feliz quando conquistar algo a mais. A gratidão te ensina que a felicidade está no caminho e não no destino. Vamos imaginar uma situação cotidiana. Suponha que você esteja preso no trânsito, algo que acontece com frequência na vida de todo mundo. Ao invés de ficar irritado e impaciente, que tal mudar o foco? Agradeça por estar dentro de um carro, por ter a oportunidade de se deslocar. Pode parecer uma inversão de lógica, mas quando você faz isso, a situação muda de perspectiva. O trânsito continua lá, claro, mas a sua forma de encará-lo transforma o incômodo em uma oportunidade de pensar em outras coisas, de ouvir uma música ou um podcast que você gosta. A gratidão não elimina os problemas, mas muda a sua relação com eles. Deixa-me te contar. Os estoicos ensinavam que a vida sempre vai ter seus altos e baixos. Eles sabiam que o controle sobre os eventos externos é limitado, mas que podemos controlar a nossa reação a esses eventos. E a gratidão é uma das ferramentas mais poderosas para essa transformação. Quando você está grato pelo que tem, pelo simples fato de estar vivo, a vida ganha uma cor diferente. As coisas pequenas passam a ser mais significativas e o que parecia um grande problema começa a parecer mais gerenciável. É como se a gratidão fosse um filtro que coloca tudo em perspectiva, nos ajudando a ver o que realmente importa. A verdade é que, muitas vezes, passamos mais tempo reclamando do que valorizando o que está ao nosso redor. E isso é normal, faz parte da natureza humana. Mas a filosofia estoica nos convida a praticar um tipo de disciplina mental, uma escolha consciente de focar no positivo. E essa escolha tem um efeito direto na nossa felicidade e bem-estar. Sabe aquele velho ditado que diz: "A grama do vizinho é sempre mais verde"? A gratidão nos mostra que a nossa própria grama já é verde o suficiente, se soubermos olhar para ela com atenção. Claro, isso não significa que você nunca vai querer melhorar a sua vida ou alcançar novas conquistas.
Mas a grande sacada é que, enquanto você trabalha por seus objetivos, já pode ser feliz com o que tem. E acredite, essa mudança de mentalidade pode te livrar de muito estresse. Quando você não está constantemente buscando mais e mais, você se liberta de uma pressão desnecessária. Você aprende a aproveitar o que tem no momento, sem ficar sempre esperando o próximo grande evento para se sentir bem. E, sinceramente, isso é um alívio tremendo. A gratidão também fortalece nossas relações. Quando somos gratos, expressamos mais apreço pelas pessoas ao nosso redor. Um simples obrigado pode fazer toda a diferença. Agradecer pelo apoio de um amigo, pela companhia de um familiar, ou até mesmo por um pequeno gesto de gentileza de um desconhecido, fortalece os laços que nos unem. Então, por que não começar agora? Reserve um momento do seu dia para pensar em 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser no começo do dia, para já começar com uma energia positiva, ou antes de dormir, para encerrar o dia com uma sensação de satisfação. Esse simples exercício pode parecer pequeno, mas com o tempo você vai perceber o impacto profundo que ele tem na sua vida. Os estoicos sabiam que a chave para uma vida equilibrada estava nas pequenas escolhas que fazemos diariamente. E ser grato é uma dessas escolhas. Quando você começa a praticar a gratidão, a vida se torna mais leve, mais significativa e, acima de tudo, mais feliz. Lição 4. Estilo de vida saudável. Todo mundo já ouviu aquela frase: corpo são, mente sã. E cá entre nós, faz muito sentido, né? Um estilo de vida equilibrado é essencial para manter a paz de espírito, e a filosofia estoica nos ensina que cuidar do corpo é tão importante quanto cuidar da mente. Quando pensamos em viver uma vida mais tranquila, não podemos esquecer de dar atenção a coisas básicas, como alimentação, exercício físico e sono. Afinal, sem essas bases, fica difícil manter a calma e o foco no meio das tempestades da vida. Imagina só, você é como uma máquina que precisa de combustível de qualidade para funcionar bem. Se você abastece essa máquina com alimentos que não fazem bem ou negligencia o sono, ela começa a apresentar problemas. Não dá para esperar que o carro funcione direito se você só coloca combustível ruim, certo? Com o corpo, é a mesma coisa. A filosofia estoica valoriza muito a ideia de cuidar do corpo, mas não de forma exagerada. O foco está no equilíbrio. Você não precisa cortar tudo o que gosta ou se torturar com dietas restritivas, mas sim encontrar um meio termo saudável. A alimentação é o primeiro passo. Claro, ninguém está sugerindo que você vire um nutricionista da noite para o dia, mas pensar um pouco mais no que você coloca no prato pode fazer uma diferença gigante no seu bem-estar. Imagine que o corpo é como uma casa. Para ela se manter em pé, você precisa de bons tijolos. Esses tijolos são os alimentos que você consome. Se tudo o que entra é processado, cheio de conservantes e com pouco valor nutritivo, sua casa começa a ficar frágil. Pense em incluir alimentos que tragam energia e disposição para o seu dia a dia. Frutas, legumes, proteínas de qualidade e bastante água podem ser seus melhores aliados nessa jornada. Isso não significa cortar completamente os prazeres da vida. O chocolate, a pizza e as frituras podem continuar fazendo parte do cardápio, mas o segredo está no equilíbrio. Se você consegue dar ao seu corpo o que ele precisa na maior parte do tempo, ele vai responder com mais disposição, mais clareza mental e até mais serenidade diante dos problemas. Outra coisa que a gente não pode esquecer é o exercício físico. E, calma lá, não estou falando que você precisa virar atleta da noite para o dia. Na verdade, o que os estoicos pregavam era a moderação. Caminhadas, alongamentos ou até mesmo uma corrida leve já podem ser suficientes para manter o corpo ativo e a mente. O movimento físico não é apenas uma questão de estética ou saúde física. É uma forma de liberar o estresse e manter a mente em ordem. Afinal, uma mente tranquila vive melhor num corpo que se mexe. O grande segredo é entender que o exercício não precisa ser um fardo. Muita gente acha que malhar é um castigo,
mas pode ser uma oportunidade de cuidar de si mesmo. A chave aqui é encontrar algo que te dê prazer. Se você gosta de caminhar, aproveite para fazer isso ao ar livre, apreciando o ambiente ao seu redor. Se prefere algo mais intenso, como uma corrida ou uma aula de dança, vá em frente. O importante é se mexer e sentir o corpo em movimento. E sabe o que é mais legal? O exercício regular ajuda a manter o equilíbrio emocional, diminuindo a ansiedade e aumentando a sensação de bem-estar. Mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer de jeito nenhum: o sono. O sono. Esse grande esquecido na vida moderna. Dormir bem é fundamental para qualquer pessoa que busca paz interior e um estilo de vida equilibrado. Os estoicos sabiam que o descanso adequado era uma das chaves para manter a calma diante das adversidades da vida. Sem dormir o suficiente, sua mente fica bagunçada, suas emoções ficam à flor da pele e os problemas parecem muito maiores do que realmente são. Tranquila. E, sinceramente, como você pode esperar enfrentar o dia com serenidade se passou a noite em claro? É como tentar carregar um celular com um cabo quebrado. Não funciona direito. Então, se você quer viver em paz, precisa cuidar do seu sono. E não precisa ser nada mirabolante. Dormir de 7 a 8 horas por noite já faz uma diferença gigante. Criar uma rotina para dormir, evitar mexer no celular antes de deitar e tentar relaxar antes de pegar no sono são pequenos hábitos que podem transformar suas noites e seus dias. E sabe o que acontece quando você cuida da sua alimentação, do exercício e do sono? Você cria uma base sólida para enfrentar qualquer tempestade. A vida pode até te jogar desafios, mas você vai estar muito mais preparado para lidar com eles. A filosofia estoica nos ensina que, para viver bem, precisamos focar no que podemos controlar, e o cuidado com o corpo está, sem dúvida, no topo dessa lista. O mais interessante é que, quando você cuida de si mesmo, tudo ao seu redor também melhora. Sabe aquela sensação de cansaço constante, de mau humor ou de irritação sem motivo? Muitas vezes, ela está diretamente ligada à falta de cuidados com o corpo. Quando você começa a comer melhor, a se movimentar mais e a dormir o suficiente, a vida fica mais leve. Os problemas continuam existindo, claro, mas a sua maneira de encará-los muda completamente. E não se trata de buscar a perfeição. Ninguém espera que você siga uma rotina rígida de cuidados o tempo todo. A ideia é justamente encontrar o equilíbrio, saber que em alguns dias você vai comer aquela pizza que tanto ama ou que pode tirar uma folga da academia. O importante é não deixar que isso se torne um hábito constante. Cuide de si mesmo na maior parte do tempo e seu corpo e sua mente vão te agradecer por isso. Os estoicos eram mestres em manter o equilíbrio. Eles sabiam que a vida é cheia de desafios, mas que a preparação física e mental faz toda a diferença na hora de enfrentá-los. E cuidar do corpo é parte dessa preparação. Quando você está bem fisicamente, sua mente também fica mais tranquila e pronta para lidar com o que vier. Outro ponto importante, que muitas vezes deixamos de lado, é o lazer. Sim, isso mesmo. Ter momentos de prazer, de descanso e de diversão é essencial para um estilo de vida equilibrado. Não adianta nada cuidar da alimentação, fazer exercício e dormir bem se você não encontra tempo para relaxar e se divertir. Os estoicos não eram avessos ao prazer, pelo contrário. Eles entendiam que momentos de alegria e descontração são parte fundamental de uma vida bem vivida. Então, entre um dia corrido e outro, tente encontrar um tempo para fazer algo que te faça bem. Pode ser um hobby, uma atividade em família ou até mesmo um passeio ao ar livre. O importante é que você tenha esses momentos para recarregar as energias e se reconectar com o que realmente importa. Em resumo, manter um bom estilo de vida não é um luxo ou algo inalcançável. É uma escolha diária. Uma escolha que envolve cuidar do corpo, da mente e das emoções. Não é preciso radicalismos, mas sim um compromisso com o equilíbrio. E o que os estoicos nos ensinam é que, quando cuidamos do que podemos controlar,
como nossa alimentação, exercício e sono, estamos muito mais preparados para enfrentar o que não podemos prever. Então, que tal começar agora? Dê ao seu corpo o cuidado que ele merece e veja como a sua mente vai acompanhar essa transformação. Lição 5. Simplificação da vida. Você já parou para pensar o quanto complicamos nossas vidas com coisas que, no fundo, nem são tão importantes assim? Pilhas de papéis na mesa, compromissos que nem lembramos porque aceitamos, mensagens acumuladas e uma rotina que parece mais uma corrida de obstáculos do que uma caminhada tranquila. Sim, a vida moderna tem esse poder de nos deixar sobrecarregados. Mas e se eu te dissesse que a solução para isso é muito mais simples do que parece? A filosofia estoica nos ensina a buscar a simplicidade. Não estamos falando de abandonar suas responsabilidades ou fugir do mundo, mas de entender que a vida pode ser muito mais leve se você souber focar no que realmente importa. É como se sua mente fosse um armário lotado de roupas que você nunca usa. Tudo está ali, ocupando espaço, mas pouca coisa é realmente necessária. Simplificar é tirar o excesso, deixar apenas o que é essencial e, com isso, ganhar espaço, tanto físico quanto mental. Imagina só como seria viver com mais leveza. Ter tempo para o que realmente faz sentido, para o que traz felicidade de verdade, e não apenas para cumprir tarefas e obrigações que muitas vezes nem são suas. A verdade é que, no meio dessa correria toda, acabamos perdendo o rumo. E a filosofia estoica, que já ajudou tantas pessoas ao longo dos séculos, nos oferece um caminho claro: simplificar a vida. O primeiro passo para isso é fazer uma espécie de inventário do que realmente é importante. Pergunte-se: o que me traz satisfação genuína? Quais compromissos realmente acrescentam algo à minha vida? Muitas vezes, acabamos aceitando responsabilidades que não nos dizem respeito ou que não agregam valor. E o pior, esses compromissos roubam nosso tempo e nossa energia, deixando pouco espaço para aquilo que realmente importa. Aprender a dizer não é uma arte. E ao contrário do que muitos pensam, dizer não não é ser egoísta, é se proteger. Os estoicos acreditavam que deveríamos focar nossa energia apenas no que podemos controlar. E isso vale também para os compromissos e responsabilidades que assumimos. Não adianta tentar abraçar o mundo, porque isso só vai te deixar mais exausto e, no fim das contas, insatisfeito. A chave está em escolher bem onde você quer investir sua energia. É como fazer uma faxina na sua agenda e na sua vida, tirando o que está lá apenas por inércia. Imagine que você tem um armário cheio de coisas que não usa há anos. Ele está lá, todo entulhado, e cada vez que você abre a porta, sente aquele incômodo. O mesmo acontece com a nossa mente e com as nossas responsabilidades. Acumulamos compromissos, projetos e atividades que, no fundo, já não fazem sentido. E essa bagunça mental acaba gerando estresse e ansiedade. Então, que tal começar a simplificar? Separe um tempo para reorganizar sua rotina. Pense no que realmente te faz bem e no que está apenas ocupando espaço. Faça uma lista das suas prioridades e veja o que realmente merece a sua atenção. Talvez você perceba que aquele compromisso semanal que tanto te desgasta pode ser cancelado ou que aquele projeto que te consome não te traz mais alegria. Além de simplificar os compromissos, simplificar a vida também envolve aprender a se desapegar das coisas materiais. E isso não quer dizer que você deva se desfazer de tudo e viver como um monge, mas sim entender que muitas vezes acumulamos objetos que, no fundo, não acrescentam nada. Eles estão ali, ocupando espaço e criando a ilusão de que precisamos de mais para sermos felizes. Os estoicos nos lembram que a verdadeira felicidade vem de dentro, não de fora. Quantas vezes você comprou algo achando que aquilo traria mais felicidade ou satisfação, apenas para perceber que pouco tempo depois, o objeto já não tinha mais tanta importância? É assim que vivemos hoje, constantemente buscando preencher um vazio com coisas. Mas a verdade é que quanto mais acumulamos, mais nos sentimos sobrecarregados. Simplificar a vida, então,
passa por entender que o que você realmente precisa para ser feliz já está dentro de você. Menos é mais. Outro aspecto importante da simplificação é a organização do nosso tempo. Já reparou como muitas vezes passamos o dia inteiro ocupados, mas sem realmente sermos produtivos? Estamos sempre correndo de um lado para o outro, mas no fim do dia, parece que não fizemos nada que realmente importasse. Isso acontece porque enchemos nosso tempo com tarefas irrelevantes, com atividades que não nos levam a lugar nenhum. Simplificar a vida envolve aprender a administrar melhor o tempo, focando no que realmente faz a diferença. E aqui vai uma dica. Comece a planejar o seu dia de forma mais consciente. Antes de sair correndo para fazer 1000 coisas, pare e reflita sobre o que é realmente importante. Quais são as tarefas que vão te trazer mais satisfação? O que realmente precisa ser feito hoje? E, acima de tudo, aprenda a delegar. Não carregue o peso do mundo sozinho. Se você pode pedir ajuda, peça. Simplificar é também saber compartilhar responsabilidades. Quando você começa a simplificar a vida, algo incrível acontece. Você ganha tempo e espaço para o que realmente importa. De repente, aquela sensação de sufoco, de estar sempre correndo atrás do relógio, começa a desaparecer. Você passa a ter mais momentos de tranquilidade, mais tempo para os seus hobbies, para a família, para os amigos e principalmente para você mesmo. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais simples a sua vida, mais feliz você se torna. Quando você elimina o excesso de compromissos, de coisas materiais e de preocupações desnecessárias, sua mente fica mais leve. E com isso, você consegue focar no que realmente importa, nas suas relações, nos seus sonhos e na sua paz interior. Simplificar a vida não é uma tarefa fácil. Requer coragem para dizer não, para abrir mão de coisas e compromissos que já não fazem sentido e para reorganizar a rotina de uma maneira mais leve. Mas a recompensa vale a pena. A paz que vem da simplicidade é algo inestimável. Os estoicos sabiam disso há séculos. Eles ensinavam que a vida não precisa ser uma corrida desenfreada. Pelo contrário, ela pode ser uma caminhada tranquila, desde que você aprenda a focar no essencial e a deixar de lado o que é supérfluo. E essa é uma lição que continua mais atual do que nunca. Então, se você está se sentindo sobrecarregado, estressado ou perdido no meio de tantas responsabilidades, talvez seja a hora de simplificar. Comece com pequenos passos. Reorganize sua rotina. Elimine o que não é essencial. E veja como sua vida vai começar a ficar mais leve. A simplicidade não é sinônimo de falta. Pelo contrário, ela é um caminho para a verdadeira plenitude. No fim das contas, viver em paz com você mesmo e com o mundo ao seu redor começa com essa escolha consciente. Viver de maneira mais simples e autêntica. Menos coisas, menos compromissos, menos complicações. E, como resultado, mais felicidade, mais tempo e mais tranquilidade. Lição 6. Desapego e soltar o passado. Você já se pegou preso em pensamentos sobre o passado, remoendo coisas que não pode mais mudar? Ou talvez ansioso sobre o futuro, imaginando cenários que ainda nem aconteceram? Isso é mais comum do que parece. A nossa mente adora nos enganar, levando nossa atenção para lugares que nos causam preocupação e tiram o foco do que realmente importa, o momento presente. Os estoicos, que buscavam viver uma vida de equilíbrio e tranquilidade, entenderam algo muito importante. O único momento que realmente temos é o agora. O passado já foi e o futuro ainda não chegou. Por isso, a melhor maneira de viver é aproveitar o presente, esse exato instante que está acontecendo diante dos nossos olhos. Parece simples, mas com a correria do dia a dia e todas as preocupações que surgem, acabamos esquecendo de viver plenamente o presente. Imagine o seguinte: você está sentado em casa, aproveitando um momento de descanso, mas de repente, sua mente começa a te bombardear com pensamentos sobre aquele erro que cometeu semanas atrás, ou sobre aquele compromisso importante que tem amanhã. E o que acontece? O momento de descanso
que deveria ser prazeroso, se perde. Sua mente não te deixa aproveitar o agora, porque está presa em outras dimensões do tempo. Isso te soa familiar? A verdade é que ficar preso no passado ou no futuro só traz mais ansiedade e estresse. Não podemos voltar no tempo para corrigir o que já passou, assim como não podemos prever exatamente o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês ou um ano. O estoicismo nos ensina que a chave para a paz interior é aceitar essa realidade e focar no que está ao nosso alcance, o presente. Quando paramos de lutar contra o passado e de tentar controlar o futuro, encontramos a serenidade. Viver no presente não significa ignorar o passado ou deixar de planejar o futuro. O passado tem suas lições e o futuro merece nossa preparação. Mas o problema está em se perder nesses dois tempos e deixar de viver o agora. Para viver uma vida plena, precisamos aprender a equilibrar essas dimensões, extraindo as lições do passado, fazendo planos sensatos para o futuro, mas sempre retornando ao presente, onde a vida realmente acontece. Sabe quando você está tomando um café, mas, em vez de curtir o sabor, está pensando na reunião de amanhã ou na discussão que teve ontem? Aquele café, que poderia ser um momento de prazer, se perde em meio a esses pensamentos. O estoicismo nos ensina a estar presentes em cada pequeno gesto, a saborear cada momento como ele é. Afinal, cada momento é único e nunca se repetirá. Praticar a presença no agora é um exercício que exige paciência, mas que, com o tempo, traz benefícios incríveis. Um jeito simples de começar é prestando atenção nas suas atividades cotidianas. Se você estiver lavando louça, por exemplo, concentre-se na água, no movimento das suas mãos, na sensação do sabão. Parece algo bobo, mas isso ajuda a ancorar sua mente no presente e a tirar o foco dos pensamentos sobre o passado ou o futuro. Essa prática de mindfulness, ou atenção plena, que os estoicos já conheciam, é extremamente poderosa. Ela nos permite viver de forma mais consciente e aproveitar cada segundo, seja numa tarefa simples como lavar louça ou num grande evento da nossa vida. E quanto mais você exercita essa prática, mais fácil ela se torna. Aos poucos, você vai perceber que pode aplicar essa mesma atenção plena em conversas, no trabalho e até nos momentos de lazer. Mas como manter o foco no presente num mundo tão cheio de distrações? Estamos sempre conectados, recebendo notificações, sendo bombardeados por informações de todos os lados. A verdade é que o mundo moderno é uma grande fábrica de distrações, e se a gente não estiver atento, é muito fácil perder o controle da nossa atenção. E quando nossa mente está sempre sendo levada de um lado para o outro, fica quase impossível viver o agora de maneira plena. Uma das soluções que os estoicos propõem é a disciplina. É preciso disciplina para se manter presente, para não deixar que a mente te arraste para pensamentos sobre o que já foi ou o que ainda virá. E isso começa com pequenas escolhas diárias. Talvez você possa desligar as notificações do celular por um tempo ou tirar alguns minutos do seu dia para simplesmente respirar, sem pensar em nada além do momento que está vivendo. E aqui vai uma dica prática. Quando perceber que sua mente está vagando para o passado ou para o futuro, pare e respire fundo. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo agora, nesse exato momento? Traga sua atenção de volta para o presente. O simples ato de focar na sua respiração já pode ser o suficiente para te ancorar no agora. Essa é uma técnica simples, mas extremamente eficaz. Muitas vezes, a gente se perde no que poderia ter sido ou no que poderá ser. Mas no fundo, o que realmente temos é o presente. Tudo o que fazemos, todas as nossas escolhas, acontecem no agora. E é no agora que construímos o nosso futuro. Quanto mais você vive plenamente o presente, mais preparado estará para o que vier. E tem mais: viver no presente também nos ajuda a lidar melhor com os problemas. Quando você está presente, suas reações são mais calmas e controladas. O estoicismo nos ensina a lidar com as adversidades com serenidade, e isso só é possível quando estamos focados no momento atual.
Se você está sempre preocupado com o futuro ou preso no passado, suas reações tendem a ser mais impulsivas e baseadas em medos e inseguranças. Estar presente te dá clareza para agir com sabedoria. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E para ter pensamentos de qualidade, é essencial estar no agora, consciente de cada escolha que fazemos. Quando vivemos no presente, temos mais controle sobre nossa mente, nossas emoções e nossas ações. E isso nos leva a uma vida mais equilibrada e satisfatória. A prática de viver no presente também nos torna mais gratos. Quando estamos focados no agora, conseguimos enxergar as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O pôr do sol, uma conversa com um amigo, o cheiro do café fresco. São essas pequenas coisas que, quando notadas, nos trazem uma sensação de plenitude. Mas para perceber tudo isso, é preciso estar presente. Tudo o que fazemos, todas as nossas escolhas, acontecem no agora. E é no agora que construímos o nosso futuro. Quanto mais você vive plenamente o presente, mais preparado estará para o que vier. E tem mais. Viver no presente também nos ajuda a lidar melhor com os problemas. Quando você está presente, suas reações são mais calmas e controladas. O estoicismo nos ensina a lidar com as adversidades com serenidade, e isso só é possível quando estamos focados no momento atual. Se você está sempre preocupado com o futuro ou preso no passado, suas reações tendem a ser mais impulsivas e baseadas em medos e inseguranças. Estar presente te dá clareza para agir com sabedoria. Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E para ter pensamentos de qualidade, é essencial estar no agora, consciente de cada escolha que fazemos. Quando vivemos no presente, temos mais controle sobre nossa mente, nossas emoções e nossas ações. E isso nos leva a uma vida mais equilibrada e satisfatória. A prática de viver no presente também nos torna mais gratos. Quando estamos focados no agora, conseguimos enxergar as pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. O pôr do sol, uma conversa com um amigo, o cheiro do café fresco. São essas pequenas coisas que, quando notadas, nos trazem uma sensação de plenitude. Mas para perceber tudo isso, é preciso estar presente. Mas a verdade é que ser humano é ser imperfeito. E tudo bem. A beleza da vida está justamente nas falhas, nos erros e nas curvas inesperadas que surgem no caminho. Agora, eu sei que isso pode parecer difícil de aceitar, especialmente num mundo onde tudo parece exigir que sejamos sempre os melhores, os mais rápidos e os mais impecáveis. Mas aqui está o ponto. Quando aceitamos nossas imperfeições, nos libertamos de uma pressão que muitas vezes nem percebemos que estamos carregando. A vida fica mais leve e a paz interior mais acessível. Vamos ser sinceros, todos nós cometemos erros. Todos nós temos momentos em que nos sentimos inadequados, em que achamos que poderíamos ter feito melhor. E sabe de uma coisa? Isso é normal. Faz parte do processo de crescimento e de aprendizado. O problema está em nos punirmos por não sermos perfeitos, por não atingirmos um padrão que, muitas vezes, nem existe de verdade. Os estoicos nos convidam a abraçar essas imperfeições como parte da nossa jornada. Pense comigo, quando você olha para uma obra de arte, ela é perfeita em todos os detalhes? Na maioria das vezes, não. São justamente as imperfeições que dão personalidade, que fazem daquela obra algo único. E assim somos nós. Cada falha, cada erro, cada tropeço é uma parte da nossa história. Em vez de lutar contra essas partes de nós mesmos, deveríamos aprender a aceitá-las e até a apreciá-las. Afinal, são elas que nos tornam quem somos. Muitas vezes, a busca pela perfeição vem do medo de sermos julgados pelos outros. Temos medo de parecer fracos, inadequados ou de decepcionar as expectativas que colocam sobre nós. Mas a verdade é que todos estão passando pelo mesmo processo. Ninguém é perfeito.
Todo mundo tem suas inseguranças e suas lutas internas. E quanto mais cedo aceitamos isso, mais cedo encontramos a verdadeira liberdade. Aceitar as imperfeições não significa desistir de melhorar. Não estamos falando de abandonar o esforço por crescimento ou progresso. Pelo contrário, a ideia é entender que o crescimento vem justamente dos erros, das falhas e dos momentos em que as coisas não saem como planejado. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado, e cada falha é um passo em direção a um novo entendimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. Imagine que você está tentando aprender uma nova habilidade, como tocar um instrumento musical. Nos primeiros dias, seus dedos parecem descoordenados, a música soa fora de ritmo e você se sente frustrado. Mas é justamente nesse processo de errar e tentar de novo que o aprendizado acontece. Se você desistisse no primeiro erro, nunca iria progredir. O mesmo acontece com a vida. Precisamos aceitar que o erro faz parte do processo de se tornar melhor. E sabe o que é mais interessante? Quando você começa a aceitar suas próprias imperfeições, você também se torna mais compassivo com os outros. Ao entender que ninguém é perfeito, você passa a ser mais tolerante com as falhas alheias. Aquele amigo que cometeu um erro, o colega de trabalho que não entregou algo do jeito certo, o familiar que te decepcionou. Todos estão passando pelas mesmas lutas que você. E quando você aceita suas próprias imperfeições, fica muito mais fácil aceitar as dos outros. Os estoicos também nos ensinam que o perfeccionismo pode ser uma forma de controle. Queremos controlar tudo: as situações, as pessoas, os resultados. Mas a verdade é que a maior parte das coisas está fora do nosso controle. Podemos nos esforçar, fazer o melhor que pudermos, mas no final das contas, o mundo é imprevisível. A aceitação das imperfeições é, na verdade, uma aceitação da vida como ela é, cheia de incertezas, de altos e baixos, de momentos bons e ruins. E quando você finalmente entende isso, um peso enorme é tirado dos seus ombros. Você percebe que não precisa ser perfeito para ser feliz. Não precisa atender a todas as expectativas para ser amado. E não precisa controlar tudo para encontrar paz. A verdadeira liberdade vem de aceitar que a vida é imperfeita e que nós, como parte dela, também somos. Vamos fazer um exercício simples. Pense em um erro que você cometeu recentemente, algo que te incomodou ou te deixou frustrado. Agora, em vez de se criticar por isso, pergunte a si mesmo: o que eu posso aprender com essa situação? Quando você muda a maneira de encarar os seus erros, eles deixam de ser um peso e se tornam ferramentas poderosas de aprendizado. Outro ponto importante é entender que as imperfeições também podem ser fonte de criatividade e inovação. Muitas das maiores invenções e descobertas da humanidade surgiram de erros ou de falhas no caminho. Quando você se permite ser imperfeito, abre espaço para o inesperado, para o novo, para o diferente. A perfeição é rígida, enquanto a imperfeição é flexível e cheia de possibilidades. Portanto, da próxima vez que se pegar tentando ser perfeito em alguma área da sua vida, pare e reflita. Isso está realmente te ajudando ou está te impedindo de seguir em frente? Talvez o que você precisa não seja de mais perfeição, mas de mais aceitação. Aceitar que você está fazendo o melhor que pode com as ferramentas que tem no momento. E isso é o suficiente. Os estoicos sabiam que a busca incessante pela perfeição leva ao sofrimento. E é verdade. Quanto mais tentamos controlar tudo, quanto mais tentamos eliminar os erros, mais ansiosos e frustrados ficamos. A solução está em soltar esse desejo de perfeição e abraçar a vida como ela é, com todas as suas falhas, surpresas e belezas. E no final das contas, é isso que torna a vida interessante, não é? As imperfeições, os momentos inesperados, as falhas que nos levam a novos caminhos. Então, que tal começar a praticar essa aceitação agora? Da próxima vez que algo não sair como planejado, em vez de se criticar, agradeça pela oportunidade de aprender algo novo. Afinal, é assim que crescemos, errando, tentando de novo e, acima de tudo, aceitando que somos imperfeitos.
e que está tudo bem com isso. Lição 8. Perfeccionismo e autocompaixão. Você já se pegou preso em um ciclo de pensamentos sobre o passado, relembrando situações que não deram certo ou até se culpando por decisões antigas? Isso é algo que acontece com todos nós. Parece que nossa mente adora nos fazer revisitar momentos que já passaram, quase como se quisesse nos lembrar de algo que não podemos mais mudar. Mas e se eu te dissesse que o segredo para a paz interior está justamente em aprender a deixar essas coisas irem? Os estoicos, que dedicaram suas vidas a entender as complexidades da mente humana e da existência, nos ensinaram uma lição valiosa. O passado é uma terra onde não podemos mais habitar. Ele já foi. O que aconteceu, aconteceu. E não temos o poder de mudar. No entanto, ainda temos o controle sobre como lidamos com essas memórias e como escolhemos seguir em frente. Aceitar o passado e desapegar do que já foi é um dos maiores atos de liberdade que podemos praticar. O problema é que muitas vezes nos apegamos às nossas lembranças como se fossem um fardo que precisamos carregar para sempre. Pensamos em erros que cometemos, oportunidades que perdemos, ou até em relações que acabaram mal. E, ao fazer isso, deixamos de viver o presente. Ficamos presos a essas lembranças, revivendo-as repetidamente, e isso só gera mais dor e arrependimento. Mas aqui está a grande verdade. O passado não pode ser mudado, mas você pode escolher o que fazer com ele. Desapegar do passado não é fingir que ele nunca aconteceu. Muito pelo contrário, é reconhecer que ele faz parte de quem somos, que ele moldou nossas experiências e nos trouxe até aqui. Mas isso não significa que precisamos carregar o peso dessas lembranças para sempre. Os estoicos nos ensinam que o que passou não nos define. O que realmente importa é o que fazemos com o presente. Imagine que você está carregando uma mochila cheia de pedras. Cada pedra representa um arrependimento, um erro do passado, uma situação mal resolvida. Quanto mais tempo você carrega essa mochila, mais pesada ela fica. A viagem se torna cansativa, dolorosa, e a cada passo você se sente mais sobrecarregado. Agora, imagine o alívio de simplesmente colocar essa mochila no chão e continuar seu caminho sem esse peso extra. Isso é o que significa desapegar do passado. O primeiro passo para esse desapego é aceitar que o passado já foi e que ele não pode ser alterado. Isso pode parecer óbvio, mas é algo que, muitas vezes, resistimos a aceitar. Queremos consertar o que foi quebrado, refazer o que foi feito. Mas, como os estoicos sabiamente dizem, o que já aconteceu está fora do nosso controle. E é exatamente por isso que devemos deixá-lo ir. Focar no que não podemos mudar só traz frustração e sofrimento. Mas como fazer isso na prática? Uma maneira eficaz é começar a observar seus pensamentos. Quando perceber que sua mente está voltando para o passado, em vez de se deixar levar por esses pensamentos, simplesmente reconheça que eles estão ali e deixe-os passar. É como se você estivesse vendo um trem passar pela estação. Você pode observar, mas não precisa embarcar. O passado é como esse trem. Ele pode passar pela sua mente de vez em quando, mas você não precisa revivê-lo toda vez. Outro exercício poderoso é perdoar a si mesmo. Muitas vezes o que nos prende ao passado é a culpa. Nos culpamos por escolhas que fizemos, por coisas que dissemos ou por oportunidades que deixamos passar. Mas a culpa é um peso que não precisamos carregar. Os estoicos acreditam que o perdão, especialmente o auto-perdão, é fundamental para a paz interior. Quando você se perdoa, está dando a si mesmo a chance de começar de novo, sem o peso das velhas culpas. E sabe o que mais? Desapegar do passado também significa deixar ir as expectativas que você tinha para o futuro. Quantas vezes você fez planos que não deram certo? Quantas vezes você imaginou que sua vida seria de uma certa maneira e as coisas tomaram um rumo totalmente diferente? Porque quando você se livra desse peso, você abre espaço para o novo, para novas experiências, novos aprendizados e novas alegrias. E ao deixar o passado para trás,
você também aprende a ser mais leve com os outros. Passamos muito tempo guardando rancor, mágoas e ressentimentos por coisas que aconteceram há muito tempo. Mas assim como precisamos nos perdoar, também precisamos aprender a perdoar os outros. Desapegar do passado significa deixar de lado esses ressentimentos e abrir espaço para relações mais saudáveis e verdadeiras. Os estoicos nos ensinam que a vida é impermanente e que tudo está em constante mudança. O que aconteceu ontem já não existe mais, e o que vai acontecer amanhã ainda está por vir. Portanto, a única coisa que temos de verdade é o presente. E para viver plenamente o presente, precisamos deixar o passado onde ele pertence, no passado. Então, que tal começar a praticar esse desapego agora mesmo? Da próxima vez que sua mente te levar de volta para uma lembrança dolorosa ou um arrependimento, respire fundo e pergunte a si mesmo: isso ainda tem o poder de me machucar? Ou eu posso deixar ir e seguir em frente? Você vai se surpreender com o quanto pode ser libertador soltar o passado e focar no presente. Lembre-se, o passado é uma história que já foi contada. O presente é a página em branco que você tem nas mãos agora. E o futuro? Bem, ele será escrito a partir das escolhas que você fizer neste exato momento. Então, escolha viver o agora, livre do peso que já ficou para trás. Solte o passado e permita-se viver plenamente o presente. Agora que você chegou até aqui, é porque sente que algo dentro de você precisa de mais paz, mais equilíbrio. Quero te parabenizar por dar esse primeiro passo em busca de uma vida com mais propósito. O estoicismo não é apenas sobre suportar a tempestade, mas sobre aprender a dançar no meio dela. Se essa mensagem ressoou em você, deixe um comentário com a palavra transformação, para que eu saiba que você está comprometido a seguir esse caminho. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos. Juntos, vamos continuar essa jornada de aprendizado e crescimento. Compartilhe este vídeo com alguém que também está em busca de serenidade em meio ao caos. E lembre-se, viver em paz não é uma utopia distante. É uma escolha que você pode fazer hoje,